Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Confira agora mais um resumo diário da novela Te Dou a Vida. Por favor, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu gostei. Sexta-feira, 15 de outubro de 2021, Nicolas manda mensagem a Pedro dizendo que sua mãe já tem as passagens de avião. Pedro mostra a Gina aonde será a casa deles. Esther alerta Domingo sobre sua saúde. Rosa manda mensagem a Samuel e ele a ignora. Pedro tem uma imaginação onde ele, Helena, Nicolas e mais um filho deles estão felizes. Andréia pede ajuda a Gabriela para comprar as passagens de avião, pois ela viajará para a Holanda. Pedro lê a mensagem de Nicolas, mas se recorda da mensagem que Ernesto mandou se passando por Helena, pedindo que não respondesse Nico. Esther aconselha que o filho pense bem antes de se casar com Gina, pois sabe que ele não a ama. Passa-se 10 dias. No dia seguinte será o casamento. Helena está totalmente pensativa. Pedro diz a Augusto que Nicolas continua mandando mensagens para ele e que o dói muito não o responder. Andréia diz a Horácio que viajará por todo o mundo. Ernesto diz a Irene que quando ela quiser pode ir os visitar. Ernesto diz suas intenções a Irene e comenta que quer morar por toda a vida no exterior. Irene coloca o gravador de voz na mesa no celular. Helena chega para conversar com a irmã. Irene arma uma cilada e Helena acaba dizendo que jamais esquecerá o que Pedro a fez sentir. Helena ainda diz a Irene que Pedro é o homem de sua vida, mas que deve se esquecer dele. Andréia se pergunta se Horácio mora com Mônica. Começa a despedida de solteiro de Pedro. Ernesto e Helena arrumam suas malas para irem viajar. Nicolas comenta com a mãe que Pedro não responde suas mensagens. Helena descobre que Pedro se casa no dia seguinte e sofre. Irene tenta ligar para Pedro, mas ele não atende. Furiosa, a cobra criada surta. Pedro curte sua despedida de solteiro. Helena não para de pensar que no dia seguinte será o casamento de Pedro. No dia seguinte, na empresa, Ernesto menospreza Mônica. Pedro vê as chamadas perdidas de Irene e retorna para ela. Irene diz a Pedro que precisa vê-lo e é importantíssimo. Nelson sofre pois Gina irá embora de sua casa. Nicolas diz à mãe que vai levar em sua mala os carrinhos de brinquedo que Pedro deu. Depois, Helena diz a si mesma: "E eu vou levá-lo no meu coração." Irene e Pedro se reúnem. Irene mostra a gravação de Helena confessando que sente algo por Pedro para ele. Irene diz que sua irmã tem medo, mas que o ama do fundo do coração. Pedro confessa a Irene que ama Helena, mas que se casará naquele dia. Irene pede que Pedro não se case se ama sua irmã. Irene fica furiosa. Esther, Samuel e Domingo já estão prontos para o casamento. Helena diz a Gabriela que Pedro se casará naquele dia. Gabriela pergunta à irmã se ela sente algo por Pedro além de agradecimento. Helena nega. Pedro já está pronto para o casamento. Domingo diz ao filho que o amor é o principal ingrediente para dar certo uma relação ou um casamento. Gina está se arrumando. Rosa acaba deixando soltar que ficou igual a ela no dia do seu casamento. Gina questiona se Rosa é casada. Rosa mente e diz que se fosse seu casamento estaria igual ela. Mais tarde, Gina chega à igreja e Nelson a acompanha até o altar. Helena chora e diz que perdeu Pedro e pensa nele sendo feliz com Gina. O padre Mário pergunta se Gina aceita Pedro como seu marido. Ela diz que sim. O padre pergunta a Pedro se ele aceita a Gina como sua esposa. Depois de um tempo, Pedro diz que não pode se casar com Gina e diz que sente muito. Todos se surpreendem. Gina fica chocada. Gina pergunta a Pedro se ele enlouqueceu. Pedro pede perdão a Gina, mas diz que não pode se casar. Gina acha que Pedro a abandonará por Helena e diz que ele jamais poderá ter algo com ela. Furiosa, Gina tenta agredir Pedro e sai correndo da igreja. Nelson diz a Pedro que isso não ficará assim. Domingo passa mal. Gina sai correndo com seu carro. O padre Mário repreende Pedro. Pedro diz ao padre que gosta de Gina, mas não a ama. Nelson insulta Pedro e lhe dá um soco. Rosa e Nelson saem à busca de Gina.
Domingos diz a Pedro que ele é um canalha e que Gina não merecia aquilo e o chama de sem vergonha. Esther pede que Domingo não insulte Pedro. Pedro diz que não se arrepende do que fez. Domingo diz que ele fez aquilo pela mãe de seu filho e ele confirma. Pedro confessa a sua mãe que ama Helena. Samuel diz que sabia que seu irmão amava Helena. Helena está indo à farmácia quando Gina chega e a insulta. Gina diz a Helena: desgraçada, maldita, por sua culpa o Pedro não se casou comigo. O que você fez para ele se arrepender? Helena diz que não tem nada a ver com isso. Gina pergunta aonde está o marido dela para dizer o tipo de qualquer que ele tem como esposa. Helena descobre que Pedro abandonou Gina no altar. Gina chama Helena de maldita bruxa e lhe dá um tapa. Gina começa a puxar os cabelos de Helena e diz que vai acabar com ela. Helena consegue empurrar Gina e entra dentro da casa. Gina joga uma pedra no vidro do carro de Helena. Helena conta a Gabriela que Gina veio reclamar com ela, pois Pedro a deixou no altar. Ela conta que Gina brigou com ela e quebrou o vidro de seu carro. Andréia diz a Irene que a vida dela é sem graça, pois só trabalha o dia inteiro e depois fica trancada dentro do quarto. Helena liga para Irene e diz que Pedro não se casou e que Gina foi atrás dela e armou um escândalo. Helena pede que a irmã leve seu carro para que Ernesto não veja o vidro quebrado. Irene fica muito feliz e diz que vai ajudá-la. Gina anda de carro e insulta Helena e jura vingança contra ela. Nelson chega em casa com Rosa, mas não encontra a Gina. Esther se preocupa com Gina e diz a Samuel que nunca pensou que Pedro pudesse fazer aquilo. Samuel conta à mãe que Helena e Pedro se beijaram quando ele saiu da delegacia.